Bom dia a todos. É uma grande alegria retornarmos a esta casa que hoje representa a editora Verdade e Luz, o Grupo Espírita Batuíra. Agradecer pelo convite que nos foi formulado para aqui estarmos, na pessoa do Rosarinho, na pessoa do seu Orlando, mas agradecer a toda a organização que constitui e que coloca de pé um evento desta estatura. Nós, principalmente, gostaríamos de agradecer a todos vocês que escolheram estar aqui hoje, em detrimento de outros tantos lugares que poderiam estar no meio de um feriado prolongado. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre meio ambiente e genética espiritual, tentando compreender um pouquinho mais de como nós podemos agir frente a essas tecnologias novas, a esse nosso meio ambiente criado e deturpado por nós mesmos, mas que, como todos seres inteligentes da criação, podemos dar um fim útil à nossa caminhada. O nosso século, com certeza, será lembrado por muitos eventos políticos, econômicos, administrativos. Porém, talvez aquilo que possa caracterizá-lo mais é o avanço da tecnologia, do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Mais especificamente dentro da ciência, a biologia. E dentro da biologia, nós vamos ter um ramo que se desenvolveu muito grandemente, a genética, onde surgiu exatamente no início do século, onde demonstrou a constituição do gene, o genoma, desenvolvendo a descoberta dos oncogenes, dos anti-oncogenes e assim por diante. Mas tudo isso começa, então, com uma pergunta. Para onde eu devo apontar? Aí. Qual a origem das enfermidades? Nós vamos ver que essa pergunta acompanha o homem desde que o homem é homem, desde que ele se entende na condição de aliviar as suas dores. Então, desde tempos imemoriais, nós vamos ver que o homem busca conhecer a origem das enfermidades, justamente para tentar aliviar a dor do seu semelhante. Mas, apesar de todo o avanço tecnológico, nós ainda vamos encontrar quadros desta natureza. Nós ainda vamos encontrar pessoas em sofrimento profundo, nas quais a tecnologia de então só consegue aliviar em parte esse quadro. Então, foi buscando a identificação do DNA, o mapeamento genético que colocou o cientista na origem do que ele entendia poderia ser a causa das enfermidades. Tornou, então, possível a busca do mapeamento genético, da engenharia genética, da tecnologia para intervenção justamente no interior das células. Mas mesmo aí, quando o homem conseguiu chegar à identificação dos genes relacionados às doenças específicas, ele não conseguiu identificar totalmente as doenças. Então, a genética, ela inicia este processo. E nós vamos trazer a história, que já é conhecida de vocês, que começou com o monge, biólogo
botânico austríaco Mendel, e ele criou as leis de Mendel lá em 1866, que vocês devem recordar das ervilhas lisas ou as ervilhas rugosas, e aí desenvolveu toda uma sequência de leis de como nós herdamos os nossos caracteres físicos e orgânicos. Depois, James Watson e Francis Crick, então, eles descreveram, publicaram na revista Nature a estrutura do DNA, chamando, então, a molécula da vida. E aí descreveram, então, todo um cariótipo humano. Este cariótipo, então, capaz de descrever que nós herdamos tais ou quais características através desta bagagem humana. E a partir, então, de 1989, buscou-se aprofundar-se neste estudo da genética através do projeto Genoma Humano, acreditando-se que, se nós soubéssemos que cada um de nós traz na sua herança determinados genes propícios a desenvolver determinadas doenças, o indivíduo poderia, então, fazer uma prevenção dessas doenças. Então, o projeto Genoma é iniciado nos Estados Unidos por James Watson e Francis Collins. E eles buscam justamente, num consórcio, trazer para a ciência toda essa constituição orgânica dos indivíduos. Em julho de 2002, então, o projeto Genoma conclui com toda a caracterização dos genes do ser humano. Porém, para surpresas deles próprios, que acreditavam que o ser humano tivesse em torno de 100 a 200 mil genes, encontrou-se apenas 23 mil. E isso foi uma decepção para os próprios cientistas, quando eles perceberam que a diferença entre um macaco e nós é de um pouco mais do que 1% dos genes. Então, eles verificaram que toda a complexidade do ser humano não poderia estar somente naquela quantidade de genes, porque a complexidade é muito diferenciada entre esses indivíduos. Então, verificou-se que o código genético indica as possibilidades de cada pessoa no que se refere à saúde ou à doença. Porém, são necessários outros fatores que acionam o gatilho para a expressão desses genes. E isso ficou muito, muito claro, que aí, a partir desta descoberta, então, cai por terra aquilo que se acreditava que a genética determinava a nossa saúde ou a nossa doença. O que nós chamamos de determinismo genético. A partir dessas constatações, acabava-se a determinação de que tudo que nós herdávamos deveriam ser expressados na forma de saúde ou na forma de doença. Então, surgem as novas pesquisas, a epigenética, que é uma vertente da ciência que estuda as modificações produzidas no organismo através de outros fatores que os genes, através do meio ambiente, através do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, das substâncias com as quais nós entramos em contato. Então, grande parte das doenças modernas tem alguma relação com as alterações epigenéticas, e não somente com a genética. E aí nós vamos fazendo o link, então, do meio ambiente e da genética. Nós vamos verificar
que, apesar de eu trazer ou não certos genes, o meio ambiente em que eu vivo influencia drasticamente na liberação, ou no gatilho, ou no start para determinadas doenças. E assim se estudaram os efeitos ambientais nos genes e na saúde humana, verificando, através de um projeto chamado de Projeto Genoma Ambiental, que surgiu em 97, a ação da influência do meio ambiente no desenvolvimento das doenças do ser humano. Podemos, então, modificar positivamente ou negativamente a nossa carga genética, de acordo como nos alimentamos, de acordo no ambiente que nós vivemos, de acordo com as substâncias que entramos em contato. E aí surge a ecogenética. Este termo, que é muito utilizado, mas que é muito, muito recente, ele foi cunhado para se referir justamente à interação entre, especificamente, o meio ambiente e os genes. É a ciência que trata da influência dos fatores ambientais no desencadeamento das doenças. Como nós, ao entrarmos em contatos ou em ambientes contaminados, poluídos, poderemos acionar genes que trazemos para o desencadeamento de doenças, que de outra maneira, se não estivéssemos diante deste meio ambiente, nós não desenvolveríamos estas doenças. Então, isso fica numa perspectiva de quê? Que a ecologia e a ecogenética estão muito unidas. Como falou o Dr. Caio, nós vivemos todos no mesmo planeta. Então, tudo que nós tivermos ao nosso redor, de bom ou de ruim, vai influenciar diretamente na nossa saúde ou na nossa doença. E isso ficou muito claro para os cientistas. Então, se estabeleceu que o ser humano tem uma carga genética, é responsável, sim, pelas doenças, pelo desenvolvimento das doenças, mas não somente a carga genética, 33%. O meio ambiente também é responsável pela nossa saúde ou pelas nossas doenças, mas não somente o meio ambiente. 33% é calcado sobre a sua responsabilidade. Mas aí começaram a desenvolver as pesquisas em genética e bioquímica. Por quê? Porque eles verificaram que indivíduos com a mesma carga genética, no mesmo ambiente, uns desenvolviam patologias e os outros não. Fizeram muitas pesquisas com gêmeos univitelinos que têm a mesma carga de genes herdados dos pais e nos mesmos ambientes. E quando eram colocados em ambientes diferenciados, um dava o start para o desenvolvimento da doença e o outro não. Então, as pesquisas em genética e bioquímica se aprofundaram. E esse biólogo, Dr. Bruce Lipton, nesse livro, A Biologia da Crença, ele vai fazer um estudo profundo de como as nossas células percebem os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso comportamento. Então, vejamos, nós temos 1/3 referente ao genoma, 1/3 ao meio ambiente e 1/3 ao nosso comportamento. E aí ele procura o entendimento e vai nos dizer neste livro: o conceito de que apenas as moléculas físicas têm ação sobre a fisiologia celular é obsoleto. O comportamento biológico pode ser controlado por forças invisíveis
incluindo o pensamento. Isso é fundamental, porque até então nós não tínhamos cientificamente a comprovação de que aquilo que nós sentimos, de que aquilo que nós pensamos, influencia diretamente nas nossas células. E ele vai dizer mais: ao contrário do que se acreditava até hoje, os genes não controlam a sua própria atividade. Os genes recebem um estímulo, e ele diz, são as proteínas executoras da membrana que reagem aos sinais do ambiente captados pelos receptores, controlando a leitura dos genes. Então, existem substâncias no interior da célula que captam, através da porosidade da membrana celular, a situação em que nós nos encontramos. Se estamos alegres, as nossas células percebem os nossos sentimentos e comandam os genes a produzirem substâncias de defesa. Da mesma maneira, se nos encontramos tristes, deprimidos, desvalidos, nós impregnamos as nossas células que percebem estas sensações, esses sentimentos, via produção química e passam a não produzir as substâncias que nos defendem. E então, Dr. Lipton diz, quando descobri essa interação entre matéria e energia, me dei conta que o método reducionista linear jamais conseguirá abranger ou sequer explicar a origem das doenças. Se nós pensarmos só de fora para dentro, nós não vamos conseguir a cura das nossas doenças. Nós também temos que entender que nós trazemos dentro de nós médicos, nós somos os médicos de nós mesmos. Então, a complexidade do ser humano está no incrível número também de proteínas, de 300 mil a 1 milhão, que fazem com que os nossos poucos genes trabalhem nesta ou naquela direção. Sendo assim, a genética passa a ser a última fronteira do materialismo, mostrando que não está só na matéria, a produção das nossas defesas, do nosso sistema imunitário, do nosso sistema neurológico. Nós estamos entendendo que, assim, o determinismo genético, que acreditava que tudo estava no gene, já não traz mais a sua ditadura, que a ciência está, então, desvelando novo ciclo. E o Dr. Décio Iandoli Júnior, no seu livro A Reencarnação como Lei Biológica, ele nos diz, em uma visão mais profunda e espiritual, essa alteração genética não é causa, e sim efeito, residente no psiquismo do espírito, que imprime nos genes a tendência para essa ou aquela doença antes de reencarnar. Então, nós vamos vendo que nós é que determinamos a carga genética necessária para a nossa reencarnação, para aí desenvolvermos tais ou quais doenças que servirão de correção da nossa rota. Desta maneira, a genética espiritual, ela está acima da genética física, nos mostrando que é o espírito que comanda a genética física, que é o espírito na sua necessidade evolutiva, reencarnatória, e que desta maneira, não mais em regime de ditadura, mas de necessidade evolutiva, o indivíduo pode, apesar da genética que traz, modificar de acordo com o seu
com a sua necessidade e o seu entendimento. Assim é a ciência da reencarnação. Nós reencarnamos já com predisposições genéticas, com um plano de vida, com um projeto de caminhada. Porém, de acordo com o meio ambiente em que vivemos e o comportamento que temos, é que damos o start para que os nossos genes herdados e, portanto, não modificáveis, eles exerçam o despertamento da saúde ou da doença. É assim que nós lembramos de Allan Kardec, quando na questão 334 de O Livro dos Espíritos, ele vai perguntar: a união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou apenas no último momento se faz a escolha? E os benfeitores respondem: o espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus, que tudo sabe, que tudo vê, sabe ver antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. Então, nós trazemos as nossas necessidades evolutivas. Nós, como almas que, quando encarnadas, recebemos este nome, porque nós somos espíritos imortais, nós que formatamos esse perispírito ou corpo intermediário para aí moldar o corpo físico. Nós somos o 3 em 1. Por quê? Porque somos, quando encarnados, um ser triuno. Nós somos espíritos imortais, temos um corpo físico e temos um corpo espiritual, ou corpo do espírito, onde ficam ali impregnadas todas as nossas necessidades reencarnatórias e evolutivas. Então, a ação dos geneticistas espirituais oferece a esse espírito um material mais adequado ao genótipo espiritual, como se o DNA traçasse o roteiro da viagem evolutiva, porque quem traça é a nossa genética espiritual. Eu necessito ter provas de trazer uma cardiopatia, uma depressão, uma ansiedade, porém, eu posso, através do meu comportamento, dos meus sentimentos, das minhas sensações e emoções, alterar este mapa genético. Então, muitos perguntam, então a genética não tem valor? É claro que tem. Por quê? Porque baseado nessa genética que nós vamos desenvolver ou não tais doenças. É o perispírito que age como um molde para o corpo que nós vamos envergar em cada encarnação. E isso nós encontramos muito bem descrito no livro Missionários da Luz, do Chico Xavier, onde André Luiz vai compreender, no capítulo 13, ele nos traz, e ele vai compreender a reencarnação de Sigismundo. Alexandre, o mentor, vai explicar que Raquel gostaria de ter um bebê, mas Adelino é muito resistente a esse bebê. Então, eles desdobram Adelino num encontro espiritual através do período do sono e fazem com que ele encontre o seu futuro filho, o Sigismundo. Só que Adelino tinha essa aversão à gravidez da sua esposa, porque ele sabe que Adelino, em outra vida, tinha sido o seu algoz, isto é, ele havia sido morto através das mãos de Sigismundo. Então, ele tinha essa relutância. E os benfeitores fazem com que eles se encontrem, Sigismundo, espírito, e Adelino, desdobrado pelo sono,
também em espírito se encontrem. O restante da história, eu convido vocês a lerem o livro Missionários da Luz, onde trará toda a explicação desta encarnação. Então, a genética, sim, é muito importante. Por quê? Porque nós sabemos que os óvulos são de um único tipo, X e X. Já os espermatozoides podem ser X, dando origem a um bebê menina, ou Y, dando origem a um bebê menino. Então, antes de nós reencarnarmos, é necessário, sim, ser feita essa escolha. E esta escolha, para o espírito reencarnatório, vai dizer de acordo com a sua tarefa. Mas a genética é importante porque ocorre no momento da fecundação. E não importa onde seja essa fecundação, pode ser in vitro, sim. Então, ocorre a união dos gametas. No momento da união, ocorrerá a união da alma, do espírito, ao corpo físico. E isso é muito importante, porque nós já escolhemos o sexo antes de virmos. E a decorrência do sexo que iremos habitar. Porque o sexo é físico. A identidade é física, porém, os nossos deveres, todas as nossas obrigações já estão vinculados a essa escolha. E Kardec tem a capacidade de perguntar em O Livro dos Espíritos: o espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar, ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? E os benfeitores respondem: pode também escolher o corpo, porque as imperfeições deste corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso, se vence os obstáculos que nele encontra. Isso é muito importante. Além de nós escolhermos ou sermos orientados pelos nossos mentores a escolhermos o sexo feminino ou o sexo masculino, nós poderemos escolher corpos perfeitos ou deficientes. Poderemos escolher corpos microcéfalos ou corpos anencéfalos. Daí, nós nos perguntamos: por que alguém escolheria um corpo deficiente ou enfermo para reencarnar? Por que traria na sua bagagem genética a expressão dos genes a lhe causar deficiência, atraso? E Kardec já fez essa questão aos mentores nas escolhas das provas. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? E os benfeitores respondem: para vocês, sim, para o espírito, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e o espírito pensa de outra maneira. É isso que nós temos que entender, referente à genética, à ecogenética, referente à ação do meio ambiente. Por quê? Porque nós estamos vendo um aumento de crianças com deficiência, principalmente de autismo. Nos Estados Unidos, a incidência de autista já é maior que deficiente mental pela síndrome de Down. Nós vemos cada vez mais crianças nascendo com deficiências. E nós nos perguntamos: a tecnologia se desenvolveu até o ponto, chegamos ao interior das células, descrevemos todo o código genético e ainda tem crianças mal formadas. E nós, brasileiros, assistimos, como todos vocês, através da mídia impressa e televisiva, a grande quantidade de crianças microcéfalas nascidas através da contaminação do Zika vírus no Nordeste brasileiro. Nós tínhamos até meados do ano passado, um índice de 6.000
microcéfalos, nascidos pela contaminação do Zika vírus. Mas o que deixava mais interrogativas aos médicos era casos assim. Cassiana teve gêmeos e apenas um nasceu com microcefalia. Como se explica? E casos como Cassiana, tinha Jéssica, tinha Jaqueline, várias mães deram origens a gêmeos, apenas um microcéfalo. E isso ficava muito intrigante na comunidade médica. Como que poderia se entender que se a mãe é contaminada através de uma picada do mosquito Aedes aegypti, que transmite através da sua saliva o vírus Zika? Este vírus circula no sangue da mãe. Ora, é a esta mãe que abriga os dois bebês. Como que um nasce com microcefalia e o outro não? Os médicos, a ciência ortodoxa não tem explicação, mas a ciência espírita tem. No livro Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, de 1958, ele já nos diz, André Luiz, através do seu magnetismo, o espírito atrai ou modifica os genes de que necessita para a execução da sua planificação reencarnatória, com vistas ao seu progresso espiritual. É, portanto, o espírito que imprime nas células do corpo o código genético de que necessita, sempre resultante das escolhas que tenha feito ao longo de sua trajetória, felizes e infelizes, mas também de acordo com a importância da tarefa que irá desempenhar. Então, nós vemos que o Zika vírus, ele atua principalmente no cérebro dos bebês. Como que ele teve predileção para um e não para outro? Nós vamos ver que o Zika vírus, ele atravessa a placenta, a barreira placentária, e daí se instala principalmente no cérebro. Nós aí podemos entender quem produz a placenta para o bebê estar no interior do útero da mãe. É o próprio bebê. Então, aquele bebê, devedor das leis de Deus, vai permitir que a barreira seja permeável à infecção pelo Zika vírus. E o outro bebê, que não tinha aqueles débitos perante a lei de Deus, assim não permite. Isso fica muito claro quando Jesus vem a nos esclarecer. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós. Melhor será que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. O que Jesus aqui estaria falando? Melhor que entreis na vida? Ele, sabedor que nós somos espíritos imortais. Que vida é essa? É a vida física. É melhor que entremos na vida física, sem um pé, sem uma mão, com um cérebro microcéfalo ou anencéfalo, do que sermos lançados no fogo eterno da nossa consciência. E Jesus continua: se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. É assim que nós compreendemos esta leva de crianças com microcefalias, com anencefalias. Por que deu essa epidemia no Brasil? O Zika vírus já tinha passado por outros tantos países, na Malásia, nas Filipinas, e no Brasil
deu acolhimento a esses espíritos. E aí nós entendemos da necessidade desses espíritos serem acolhidos por uma comunidade que não iria praticar o aborto, porque o aborto no Brasil é ilegal, apesar de que sabemos das suas taxas altas ainda no Brasil, mas ele é ilegal. Então nós saberíamos, e os mentores muito mais, que esses espíritos, devedores das leis, seriam acolhidos no Brasil e não seriam abortados. Porque, segundo o Código Penal da Vida Futura, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. É nisso que nós precisamos entender. Esses bebês já estão no 2º passo da expiação, porque o arrependimento é o primeiro passo. Quando nós retornamos para o mundo espiritual, nos arrependemos daquilo que deixamos de fazer e daquilo que fizemos errado. Porém, não basta. Precisamos expiar, sentir na carne aquilo que fizemos, para depois reparar. E é assim que a genética espiritual se processa. O DNA, expressando a lei de causa e efeito, modifica-se definitivamente somente de uma reencarnação para outra. Porém, sua expressão sofre a regulação e a potencialização da vontade do indivíduo, que redefine a vida à medida que a vive. Nós trazemos uma genética física, vivemos no meio ambiente, mas temos um comportamento, uma vontade, que através da nossa genética espiritual vai ser determinante. E assim nós podemos então ter essa energia mental e uma vida saudável. Apesar de eu ser integrante de uma família de cancerosos, de cardiopatas, de depressivos, de ansiosos, de acordo com a minha energia, o meu comportamento, a minha instrução, a minha escolha de vida, eu modifico. E isso nós vemos, obrigada, e isso nós vemos muito tranquilamente no livro do Dr. Kazuo Murakami, O Código Divino da Vida, onde ele vai nos dizer: nossos genes utilizam o mecanismo liga-desliga em resposta aos fatores físicos, químicos e mentais. Fatores positivos como felicidade, entusiasmo, fé e oração ativam a multiplicação de genes importantes, enquanto que fatores negativos como ansiedade, estresse, tristeza, medo e sofrimento desativam a transcrição de genes. É isso que nós precisamos entender. Nós escolhemos saúde ou doença, mas André Luiz já nos antecipou, nos dizendo: os bióforos são unidades de força psicossômica que atuam no citoplasma, através das quais são projetadas sobre as células os estados da mente, determinando até mesmo a saúde e a doença. Este livro fantástico, Evolução em Dois Mundos, de 1958, antecipa em muito as descobertas da ciência. Nós vamos ver que o Dr. Murakami
trabalhador, bioquímico, radicado hoje nos Estados Unidos, vai desenvolver os seus estudos a partir de 1990. E isto nos traz de novo aos ensinamentos de Jesus, quando ele diz da vigilância dos nossos pensamentos. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. É aquilo que nós entendemos, que antes de eu pensar que é um produto material, eu tenho um sentimento que dá origem ao meu pensamento. Nós temos que vigiar até o que pensamos. Nós temos que educar os nossos sentimentos para que os nossos pensamentos sejam bons, para que o nosso coração seja realmente bom. Então, no DNA estão as predisposições que serão ativadas, inibidas ou reforçadas, conforme o padrão mental, emocional e comportamental do espírito, no que configura seu livre-arbítrio ao longo da reencarnação. Nós temos um único determinismo, que é o determinismo da felicidade plena, da perfeição absoluta. O resto somos nós que escolhemos, através do nosso livre-arbítrio, o que pensar, o que sentir, o que falar, como nos comportarmos, porque assim se expressa a misericórdia divina, deixando o homem que viva não em regime de fatalidade, mas de ação e reação. Não importa o núcleo familiar do qual eu descenda. Não importa se eu tive um pai morto, infartado, com 56 anos. Importa que eu escolho viver mais. Eu escolho aliar a minha genética física, o meio ambiente, ao meu comportamento, ao meu pensamento. E é assim que nós vemos a geração nova, que será comentada à tarde pelo Vitório, no capítulo 18, quando Kardec diz: sejam os que componham a nova geração espíritos melhores, ou espíritos antigos que se melhoraram. O resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários que partem, do outro, os progressistas que chegam. É nisso que nós temos que entender, que essas crianças que estão ressurgindo fisicamente no planeta já são esses espíritos melhorados, progressistas. Podem ser espíritos antigos e que se melhoraram, que optaram em expiarem através de uma microcefalia, através de uma anencefalia, o período necessário para esse projeto reencarnatório evolutivo. Nós temos que encarar que toda criança é um presente de Deus. Venha como vier, ela tem que ser acolhida, porque o Espiritismo nos mostra que a causa dos sofrimentos está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra. Nós habitamos um planeta de provas e expiações. Viremos para cá os que estamos em provas ou os que estamos em expiações. Não poderíamos querer nos desfazer daqueles que são menos inteligentes à nossa visão, ou que são menos perfeitos, ou que são menos belos. É o período em que aqueles espíritos que se melhoraram, arrependidos, aceitam uma reencarnação expiatória. É por isso que nós devemos entender que nós vivemos num ambiente cada vez mais propício.
em desenvolvimento tecnológico para acolhermos estas crianças. Crianças descapacitadas, crianças incapazes de se desdobrarem sozinhas. Nós temos que lembrar que nós somos os responsáveis por essa geração que está vindo. Nós temos que acolher toda criança como um verdadeiro presente de Deus. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Samira.